grande manifestação de Deus, o batismo do Senhor. Ali o Senhor Jesus é batizado, mas nos lembra que nós somos batizados. Que ali, como o Senhor Jesus é lavado por aquelas águas, ele não precisava, mas nós precisamos. Nós somos lavados do pecado, purificados, santificados, unidos a Deus. Temos que seguir a voz do que o Espírito Santo diz ali, de escutar, de seguir, de obedecer o Senhor Jesus, o Filho do Senhor, que está sendo batizado ali, que é figura nossa também. Vamos meditar juntos com São Gregório no ofício das leituras. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães da comunidade Paz e Mel, nós estamos juntos novamente para receber, e nos edificarmos com os tesouros da igreja, com aquilo que a igreja nos deu nesses 2000 anos de história, para nós crescermos, para nós nos tornarmos melhores, enfim. Bom, e hoje, ontem tivemos então a grande festa do batismo do Senhor, encerrando esse ciclo do tempo do Natal, vamos para um pedacinho de tempo comum até a Quaresma, até a quarta-feira de cinzas, e o batismo do Senhor tradicionalmente encerra esse momento. Num domingo nós temos a solenidade da Epifania e no outro nós temos a festa do batismo do Senhor. Elas são duas festas relacionadas porque ambas têm a questão da manifestação de Deus. É uma manifestação de Deus, é uma teofania. A Epifania, já leva isso aí, a grande manifestação do Senhor Jesus como Rei dos povos, como Senhor dos povos, inclusive dos não-judeus, com os reis magos vindo e reconhecendo. E o batismo do Senhor, a manifestação, que o Senhor Jesus vai ser batizado por São João no Rio Jordão, e aquela manifestação do Senhor, o céu se abre, vem uma pomba, esse é o meu filho muito amado. Escutai o que ele diz, Bem, então, nós vamos fazer a meditação do ofício das leituras, de São Gregório de Nazianzo, bispo e doutor da igreja. São Gregório é um dos 3 padres capadócios, os 3 grandes padres capadócios, ele, o outro São Gregório, São Gregório de Nissa, e São Basílio Magno. Muito importantes nessa época ali, do século IV, do século V. No século IV a gente estava discutindo a questão da natureza de Jesus, o arianismo que queria dizer que Jesus ou não era Deus, ou era um Deus menor do que o Pai, e depois toda essa problemática com o Espírito Santo também, em relação ao Espírito Santo também. O dogma da Santíssima Trindade se formando, e eles foram grandes defensores da ortodoxia católica que veio a se consolidar. Mas então, justamente nessa festa do batismo do Senhor, há essa manifestação de Deus, do Espírito Santo, no Filho. Então o Filho, é Deus, e o Espírito Santo que se manifesta ali é Deus também. Muito importante a figura de São Gregório de Nazianzo, como de São Gregório de Nissa, como São Basílio Magno, como outros também, Santo Atanásio, o grande Santo Atanásio, outros também, o próprio Santo Ambrósio, Santo Agostinho, enfim. Mas então vamos à meditação de São Gregório. O título é o Batismo de Cristo, e ele diz: Cristo é iluminado no batismo, recebemos com ele a luz. Cristo é batizado, desçamos com ele as águas para com ele subirmos. Toda essa figura, Há uma iluminação de Jesus no batismo, porque o Espírito Santo vai se manifestar e nós vamos juntos com ele. Cristo é batizado, nós também vamos. Nós descemos com ele as águas, nós mergulhamos, e depois delas subimos como novos homens, novas mulheres, novas pessoas, porque recebemos o Espírito Santo. Nós vamos sempre fazendo assim, eu vou lendo e vou comentando. João batiza e Jesus se aproxima. Talvez para santificar igualmente aquele que o batiza, e sem dúvida para sepultar nas águas o velho Adão. Então, talvez o Senhor Jesus tenha ido se batizar também para santificar o próprio São João, mas certamente para que o velho homem, o velho Adão, em toda a humanidade, passe para vir um novo homem espalhado como filho, não de Adão, mas filho do Senhor Jesus Cristo. Perfeito, santo, como Deus, puro. Antes de nós, e por nossa causa, ele que é espírito e carne santificou as águas do Jordão, para assim nos iniciar nos sacramentos mediante o Espírito,
e a água. Então, a água e o Espírito é o sacramento. Nós somos santificados pelas águas do batismo. Bom, Jesus santificou as águas batismais, santificando as águas do Jordão em que ele se batizou. João reluta, Jesus insiste. Eu é que devo ser batizado por ti, diz a lâmpada ao sol, a voz, a palavra. O amigo do esposo diz ao maior entre todos os nascidos de mulher, ao primogênito de toda criatura. Então são várias figuras. A lâmpada, o sol. A fonte de toda luz é o sol e Deus. Mas a lâmpada, que é João, diz, eu tenho que ser batizado por ti. Está reconhecendo que o sol é maior do que a lâmpada. Que diz a voz, a palavra. Né? Durante todo esse tempo do advento que nós passamos, eu sou a voz que clama no deserto. E Jesus é o verbo encarnado, é a palavra de Deus. Então, existe uma outra meditação que diz que a voz sem a palavra, ela não tem sentido nenhum, ela é só um grito, ela é só um grunhido, é uma coisa ininteligível. É preciso a palavra, então é preciso Deus, não basta o precursor. Então são várias figuras que nessa época da patrística vão sendo retomadas aqui por São Gregório. O amigo ao esposo, porque São João, ele faz todo um trabalho, as pessoas se devotam, ele faz todo um trabalho e ele não vai ter recompensa nenhuma, porque ele é chamado a ser amigo do esposo, não esposo. As pessoas vão ser devotas de Jesus Cristo, as pessoas vão amar a Jesus Cristo. E o trabalho dele, João, é destinado a estar esquecido. Mas ele é o amigo do esposo, ele não é o esposo. Então, também o amigo diz ao esposo, eu é que devo ser batizado por ti. Então, várias figuras entre Jesus e São João. Aquele que estremecera. Então, o maior entre todos os nascidos de mulher, Jesus diz isso de São João, ao primogênito de toda criatura. Aquele que veio antes de toda criatura, de toda a criação visível. Aquele que estremecera de alegria no seio materno, ao que fora adorado no seio de sua mãe. Como aconteceu no encontro entre Nossa Senhora e Santa Isabel. O que seria o precursor ao que já tinha vindo. E de novo há de vir, né? O Senhor Jesus que é eterno. Eu é que devo ser batizado por ti. Podia ainda acrescentar, e por ti, e por causa de ti. Pois sabia que ia receber o batismo de sangue, ia ser morto pelo Senhor Jesus. Ou que, como Pedro, não lhe seriam apenas lavados os pés. Segue São Gregório narrando, Jesus sai das águas, elevando consigo o mundo que estava submerso. O mundo estava submerso no pecado. Jesus fica imerso nas águas e quando ele emerge, ele traz um mundo novo que vai ser libertado do pecado. E vê abrirem-se os céus de par em par, que Adão havia fechado para si e sua posteridade, assim como o paraíso lhe fora fechado por uma espada de fogo. Então, o pecado de Adão e Eva fecharam o céu, fecharam a eternidade a toda a humanidade. E nós lembramos a narrativa do Gênesis, Deus coloca um anjo guardião com uma espada de fogo para que o ser humano não possa voltar para lá, está fechado a ele. Mas isso é quebrado, né? Nasce um mundo novo, emerge um mundo novo, junto quando Jesus emerge das águas do Jordão. O Espírito acorrendo àquele que ele é igual, ou seja, o Espírito é igual ao Filho, que é igual ao Pai, tá? Exaltando essa questão da igualdade das pessoas da Trindade, né? Igualdade em poder, em dignidade, enfim. O Espírito acorrendo àquele que ele é igual, dá testemunho da sua divindade. O Espírito é Deus, como o Filho é Deus. Vem do céu uma voz, pois também vinha do céu aquele de quem se dava testemunho. Então, o Espírito vem do céu, é Deus. Jesus, que vai receber o testemunho do Espírito, vai ser aquele de quem o Espírito vai falar, este é meu filho e tal, também é Deus. E ao mostrar-se na forma corporal de uma pomba, o Espírito glorifica o corpo de Cristo, já que este, por sua união com a divindade, é o corpo de Deus. De modo semelhante, muitos séculos antes, uma pomba anunciara o fim do dilúvio. Então, o corpo de Cristo é o único corpo que Deus tem. O Pai e o Espírito são espíritos, né? São espirituais, não são corporais. E a forma de pomba lembra o fim do dilúvio, o fim do tempo de trevas, o fim do castigo. Veneremos hoje o batismo de Cristo e celebremos dignamente essa festa. Permanecei inteiramente puros e purificai-vos sempre mais. Nada agrada tanto a Deus quanto o arrependimento e a salvação do homem, para quem se destinam todas as palavras e mistérios. Sede como luzes no mundo, isto é,
como uma força vivificante para os outros homens. Permanecendo como luzes perfeitas diante da grande luz, sereis iluminados pelo esplendor dessa luz que brilha no céu e iluminados com maior pureza e fulgor pela Trindade. Dela acabastes de receber, embora não em plenitude, o único raio que procede da única divindade em Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a glória, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa conclusão de São Gregório, o que Deus quer de nós é isso, né? A nossa purificação, a nossa santificação, o nosso arrependimento para a nossa salvação, para nós estarmos com Ele. Nosso arrependimento, nossa oração, nossa santidade, nosso sacrifício, nosso voltar-se para Deus, recebendo e herdando em plenitude isso que nós recebemos no santo batismo do Senhor. Então essa reflexão de São Gregório, vejo cheia de riqueza, e que tem para nós esse sentido. O Senhor foi batizado, a humanidade é salva. Nós, como uma primícia daquilo que vai acontecer no Calvário, nós vamos ser salvos, nós vamos herdar o céu. Então, vamos ser purificados pelo Senhor, vamos agir condignamente com isso, vamos ser santos, vamos abandonar o pecado, vamos rezar mais, vamos fazer as coisas santas, fazer jejum, sacrifício, penitência e ficarmos perto do Senhor sempre. Esse convite vale para nós hoje, vale no tempo de São João Batista, vale no tempo de São Gregório, valerá sempre até o retorno do Senhor. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, conheça as nossas outras séries também, a Urgência da Mensagem de Nossa Senhora de Fátima, a nossa busca do verdadeiro bem, os desafios dos cristãos no século XXI, as aparições marianas. Vamos juntos. Que Deus abençoe e até a próxima.